Olá, a graça e a paz. Cada ser humano está situado em um contexto cultural e a cultura não tem apenas a ver com os chamados aspectos tradicionais da sociedade, como o folclore, as celebrações nacionais ou os pratos típicos. O contexto cultural é como o ar que respiramos, que sem percebermos nos rodeia e nos afeta o tempo todo. A cultura é o conjunto de costumes e tradições, crenças, valores e normas que regem a vida social de um grupo de pessoas. Algumas vezes são explícitas, ou seja, estabelecidas em regras ou leis e reguladas pelas autoridades competentes. Alguns exemplos são as leis de trânsito, os contratos de trabalho ou a entrada de mercadorias no território nacional. Porém, existem também as normas sociais implícitas. Não estão escritas, mas todos os integrantes da família, a classe social ou da sociedade as acatam, muitas vezes sem ter plena consciência de sua existência. Por exemplo, o tipo de cor de roupas que consideramos apropriado ou inapropriado, de acordo com a ocasião, ou o modo como nos comportamos à mesa, ou atividades ou conduta que julgamos apropriadas ou desejáveis para uma certa idade. Essas normas culturais que permitem a nossa interação em um grupo de forma conhecida e previsível são sentido de unidade e pertencimento. A cultura é transmitida através de interações sociais durante a vida toda. Inicialmente, são transmitidas pelas pessoas responsáveis pela criação e, em seguida, por outros membros da comunidade, das organizações, as instituições, o meio ambiente, inclusive o meio ambiente geográfico que nos rodeia. Porém, as sociedades humanas vinham organizando sua vida há 5.000 anos, projetando também o autoritarismo, ou autoridade absoluta ou distorcida. Vem influenciando uma cultura baseada na relação do senhor e do servo. Dessa relação surgem todas as relações de domínio, de injustiça, onde para poder ser o centro das atenções são estabelecidas relações abusivas de poder em relação às outras pessoas. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Quando Deus estabelece todas as coisas, Ele cria e diz, é bom, é muito bom. Ele cria todas as coisas debaixo da sua autoridade e do seu governo. E todas as coisas são plenas, são boas. Mas a gente já conhece essa história e a gente sabe que a queda acontece distorcendo absolutamente todas as coisas. Quando Deus diz ao homem e à mulher que vocês não devem comer da árvore, do fruto da árvore, porque vocês serão conhecedores do bem e do mal e então morrereis, Deus estava falando sério, gente. Ele não estava falando apenas da morte física, mas da morte de tudo ao nosso redor, da morte dos relacionamentos, para começar do relacionamento profundo que o homem tinha com ele e agora, pós-pecado, estava totalmente separado do seu Criador. Por causa dessas distorções, o ser humano foi declinando e nós estamos hoje lidando com as situações mais críticas. Nós jamais imaginaríamos vivenciar aquilo que nós temos vivenciado nos últimos tempos. E em dias bem recentes, a gente tem assistido aí nos noticiários as atrocidades que um ser humano é capaz de fazer a outro ser humano. E essas relações destrutivas, chamadas desumanizantes, são o centro disso. A autoridade ela é instituída por Deus e o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus, vamos relembrar o que Jesus diz na grande comissão, ele diz lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 18 e 20, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Então Jesus está dizendo aqui que ele tem toda a autoridade. Então o problema nunca é a autoridade. Deus estabelece a autoridade e Jesus disse, eu tenho toda a autoridade. Por isso vocês vão ensinando aquilo que vocês aprenderam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais do que ensinar, né, gente, com a nossa palavra, mais do que ensinar apontando o caminho, é ensinar vivendo no caminho. Quando a gente vê em Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Não é ensinar o outro, não é dizer para o outro que é certo quando nós não conseguimos viver isso. Jesus está dizendo aqui, olha, eu recebi toda a autoridade, então vocês podem ir e fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos significa estabelecer um vínculo relacional. É isso que Jesus fez com os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos, ele ensina os seus discípulos, ele caminha com os seus discípulos. Durante 3 anos, eles se tornaram amigos muito próximos, muito íntimos. E através dessa relação, Jesus foi estabelecendo seu ensino, seu amor, a verdade. E as escamas dos olhos dos discípulos foram caindo à medida que eles caminhavam com Jesus. Não é assim? Jesus deixou-nos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, nos habilita a vivermos a cultura do reino de Deus. Tão diferente dessa cultura que nós estamos tratando aqui, que nós estamos vivendo hoje, essa cultura desumanizante, onde as relações são baseadas na disputa por poder. Então, quando a gente traz isso para a vida prática, gente, o que é a cultura desumanizante? A cultura que nos distancia do ensino de Deus, né? É essa disputa de poder. A gente vê dentro dos próprios lares, né? Um querendo se sobrepor ao outro. Quando Deus forma o homem e a mulher, não era para estabelecer uma disputa de poder. Era para que um pudesse valorizar o outro, um pudesse suprir as necessidades do outro, eles pudessem se completar, seriam complementares, eles trabalhariam como uma equipe e não para se degladiar e mostrar quem é que manda mais, quem é que pode mais. Essa disputa por poder entre homens e mulheres distorce também a maneira como os filhos enxergam o pai, porque muitas vezes quando a mulher não aceita a autoridade masculina, ela se move em rebelião e aquilo que poderia ser a oportunidade de apresentar aos filhos uma autoridade paterna se torna a descaracterização de uma relação respeitosa entre pais e filhos, afetuosa. Da mesma maneira, homens totalmente distanciados do modelo bíblico se tornam opressores, ao invés de se tornarem protetores, porque a autoridade protege, a autoridade cuida, a autoridade promove, a autoridade cerca de cuidado para que o ambiente seja favorável, para que o outro se estabeleça de uma maneira segura e saudável. Tudo consequência do distanciamento do Senhor. A gente já sabe. Mas quantas vezes nós que estamos dentro da casa de Deus também sofremos os efeitos de uma cultura desumanizante? Também muitas vezes nos enxergamos como superiores? Também às vezes somos movidos pelo orgulho, pela soberba, nos sentindo filhos preferidos de Deus? Ou nos omitindo naquilo que o Senhor nos mandou fazer, cumprindo as nossas preferências e chamando Deus praticamente para assinar as nossas decisões. Dizemos que vivemos de acordo com o reino de Deus, mas somos apenas frequentadores de igreja. Se o reino de Deus, a cultura do céu está estabelecida em nós, se a cultura do reino de Deus está estabelecida dentro de nós, então nós viveremos como cidadãos do reino. E que reino é esse? Lá em Lucas capítulo 17, certa vez tendo interrogado, o verso 20 e 21 que eu vou compartilhar com vocês, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês.
Jesus está dizendo para os fariseus, eu sou o reino de Deus, eu vim trazer o reino de Deus. Eu vim trazer uma outra maneira de viver. Vivermos reconciliados com Deus. E quando a gente fala o reino de Deus, então nós nos colocamos como súditos desse reino, debaixo dessa autoridade, desse Senhor, desse reino onde o amor é a moeda principal. Não um reino que busca disputa, poder ou conquistar riquezas, mas um reino que pretende restaurar a paz entre os homens, reconciliando Criador e criatura, pai e filhos. E à medida que entendemos a cultura do reino de Deus, nós somos moldados por ela. Não mais vivemos para afirmarmos nossa importância e valor através do status ou daquilo que possuímos, ou nem mesmo dos nossos dons e dos nossos talentos. Nos tornamos imitadores de Cristo pelo poder do Espírito Santo, percebendo quem Ele é e nos comportando como Ele se comportou. Afinal de contas, Ele tendo, como Ele mesmo disse em Mateus, toda a autoridade me foi dada, apesar dele ter toda a autoridade, como é descrito em Filipenses 2, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se deu, ele se entregou, ele habitou entre nós. Ele entendeu a nossa dor, a nossa limitação. Ele nos acolheu e nos tornou filhos. Essa é a cultura do reino. Então, como cidadãos do reino, como estamos nos movendo? Será que nossas atitudes estão nos levando para aqueles que Cristo quer alcançar? Será que nós estamos trabalhando para que a cultura do reino de Deus, que é uma cultura de ternura, de amor, de acolhimento, será que é isso que está sendo estendido aos homens através da nossa vida? Uma vez que compreendemos quem é Jesus, fomos alcançados por esse reino, será que é isso que nós estamos fazendo? Instituindo uma cultura do reino? Gente, como a gente falou aqui, naquilo que eu comecei explicando o que é cultura, né? Tem a cultura que é explícita através de regras, de leis, mas tem a cultura implícita. Será que nós temos vivido a cultura implícita do reino ou só a cultura explícita? A gente está obedecendo às regras, a gente cumpre os mandamentos e a gente se sente muito superior por causa disso, muito certinho, muito limpinho, e por isso mesmo a gente não se mistura. Ou será que nós entendemos a cultura implícita do reino? A cultura implícita do reino qual é? A coisa mais comum no reino de Deus é se dar pelo outro. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, se Jesus entregou a vida por mim, eu também, nessa cultura, implicitamente, é comum para mim, se eu estou debaixo dessa cultura, entender que eu me dou pelo outro. Que eu estou aqui não para desfrutar a vida apenas, mas para me importar com o outro, para que ele também desfrute daquilo que eu alcancei, que ele também alcance. Aquilo que eu entendi, que ele também entenda. Aquilo que transformou a minha casa, a minha vida, a minha mentalidade, que chegue até ele. E não apenas através do meu blá 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 ou do meu evangelismo superficial, mas através de um relacionamento de amizade, envolvimento. Não existe transformação de cultura se não houver um envolvimento. Jesus podia ter salvado a gente, lá do céu. É ou não é? Ou então ele podia ter aparecido aqui naqueles 3 anos para cumprir o seu ministério. Milagres, maravilhas, sinais, provocava a ira do Império Romano, dos religiosos, era crucificado, pronto, pagou a conta. Ou ele poderia ter vindo na terra e simplesmente entregue a sua vida. Mas ele se envolveu. Ele habitou entre nós durante 30 anos no anonimato. Ele não estava cumprindo o seu ministério nos 30 primeiros anos de sua vida. Ele estava entre nós. Vestido da nossa roupagem, da nossa humanidade.
participando da mesa, das conversas, crescendo, educado por um casal comum numa pequena vila. Ele habitou entre nós. Ele deixou o palácio para habitar numa moradia simples, numa cidade esquecida. Depois, quando cresceu e foi trabalhar o seu ministério, foi para uma região rejeitada. Ele não foi fazer o ministério em Jerusalém, entre os grandes. Foi para a vila de pescadores, Galileia, dos gentios. Ele se envolveu. Ele não procurou poder, nem uma situação confortável, nem privilegiada. Ele se envolveu. E se nós queremos ver a cultura do céu mudando, influenciando o lugar onde nós estamos inseridos, a nossa comunidade, o nosso bairro, as nossas cidades, totalmente destruídas por uma cultura desumanizante. Se nós queremos influenciar e resgatar a vida de crianças, se nós queremos estabelecer novamente dentro dos lares um lugar de harmonia, de amor, de ternura, nós vamos precisar nos envolver. Nós vamos precisar de nos colocar debaixo da cultura do reino. Essa cultura de ternura, ela tem que tomar primeiro a nossa vida, permear a nossa mente, mudar a nossa mentalidade e gerar em nós um outro comportamento, uma outra escolha e nos levar a um novo nível de envolvimento. Não há como viver a cultura do reino de Deus sem se envolver com aquilo que Jesus se envolveria. Somos corpo de Cristo. Não somos prótese, somos corpo. O cérebro comanda as atitudes do corpo. Eu estou aqui falando porque o meu cérebro está emitindo esse comando. Minha mão está se movendo porque o cérebro está emitindo esse comando. Será que nós estamos nos movendo debaixo das ordens do cabeça? Será que nós realmente temos o reino de Deus dentro de nós? Estamos derramando esse reino por onde nós vivemos? Será que nós podemos realmente nos posicionar contra uma cultura desumanizante baseada em relações abusivas e apresentarmos para as pessoas uma relação amorosa, uma relação de ternura, uma relação que inclui, que enxerga o outro? Como que a gente pode estar querendo trabalhar pela ternura nos lares se nós nem sequer enxergamos a dor do outro, a necessidade do outro? Vivemos nas nossas bolhas evangélicas tantas vezes. Isso não é reino de Deus, gente. O reino envolve, exige envolvimento. Jesus se envolveu. E nós somos convidadas a nos envolvermos também. Não podemos mais permanecermos inertes ou só hipocritamente. Oh, misericórdia! Isso precisa mudar. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu fico muito frustrada. Eu fico pensando, Deus, como que eu posso ajudar de uma forma mais efetiva? E a resposta do Senhor tem sido essa. Se você se envolver intimamente comigo, Helena, será impossível você não ser movida por aquilo que eu estabeleço, que eu ordeno, que eu dou prioridade. Não tem como a gente seguir a Cristo e continuarmos indiferentes àquilo que move o coração dele. Ele sempre se envolveu com os excluídos, com os marginalizados. Nasceu em Belém, cresceu em Nazaré,
se estabeleceu na Galileia, sempre com os pequenos, sempre com os menores, sempre com os marginalizados. De alguma forma, a gente precisa colocar os nossos pés sobre as pegadas dele. E mais do que palavras, o assistencialismo, estabelecermos um relacionamento de afeto, de ternura, com aqueles que precisam aprender o que isso significa. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, nos ensine e nos guie. Nos envolvemos. Em nome de Jesus, que a gente entenda o que significa isso. Nos envolver. Nos envolver. Fazendo discípulos. Que Ele nos dê suas estratégias, suas ferramentas. Mas que antes de ferramentas e estratégias, que o nosso coração se abra para realmente acolher e obedecer à vontade de Deus. Deus abençoe vocês.